Olá, bom dia. O meu convidado de hoje tem uma lista tão extensa de trabalhos prestados ao Estado que eu poderia passar a manhã todinha aqui falando, mas eu vou só lembrar, ele foi secretário de Educação, secretário de Planejamento, deputado federal, deputado constituinte, então tem uma bagagem tão grande que a gente pode passar a manhã inteira também conversando. Quem veio tomar café comigo nessa manhã de hoje foi Gastão Vieira. Bom dia, Elda. Meu eterno deputado, claro, né? Sempre deputado para mim. Isso é bondade sua. Bom dia, seja dia. Bem-vindo. Deputado, é a força do hábito, tá? Não, tem problema. Sem problema? Eu não me ofendo. Não se ofende, né? O senhor está de fora agora da política, está olhando as coisas assim por cima. Só se eu pedisse para traçar um panorama assim bem rapidinho, geral, de tudo que a gente está vivendo agora. Governo Lula, oposição, essa coisa toda. Como é que o senhor está vendo esse momento atual? Olha, como parlamentar, eu fui 6 vezes deputado federal e 2 vezes deputado estadual. Eu vejo que o parlamento está vivendo um grande momento. Pela primeira vez, o legislativo se apossa do orçamento. Ou seja, ele é ouvido com relação ao orçamento. Embora isso se dê muito mais a nível do orçamento federal, isso vai chegar nos estados. As assembleias legislativas vão ter de se adaptar a esse novo processo. Em segundo lugar, o que é ser legislador? O que é ser deputado? É conviver pacificamente, é buscar entendimento. E ontem nós vimos o presidente Lula fazer uma visita, assim, para mim, extraordinariamente boa do ponto de vista político, fazer uma visita para Fernando Henrique. Na véspera ele tinha feito uma visita para Sarney. Quer dizer, os homens mais experientes estão sinalizando que nós vivemos um momento de entendimento. Não é um momento de ruptura, é um momento de entendimento, sabe? Eu não quero perder amigo, eu quero cooptar todo mundo, eu quero trazer todo mundo para mim. Isso é um papel basicamente do Poder Legislativo. E eu acho que é isso que vai ser explorado muito daqui para frente, já nessas eleições agora para prefeito, como principalmente para a eleição de 2026, que nós vamos eleger presidente, governadores, etc. Portanto, eu acho que é um grande momento que o Legislativo está vivendo. Eles estão se comportando como os estadistas que são, né? Como verdadeiros estadistas, né? Mas antes da gente chegar lá na eleição de presidente, de deputados, a gente vai passar por uma outra aqui, mais municipalizada, que são os prefeitos, e isso tudo também tem interferência das câmaras, do Congresso Nacional. E quando você diz que o Congresso Nacional se aposta do orçamento, isso ao mesmo tempo que revela uma maturidade, não pode estar criando entraves ao Executivo, quer dizer, o governo com certas dificuldades dentro do próprio Congresso? Olha, por um lado era um sonho. Eu, como deputado federal, e muitos que me acompanhavam naquele tempo, nós desejávamos ter alguma influência no orçamento federal. Não éramos ser só pedintes. Presidente, me ajude, me dê isso, me dê aquilo. Isso a Câmara, o Senado, o Congresso fez. Acho que com certos exageros que não devem ser mais consentidos. Eu acho essa coisa de emenda PIX. O que é emenda PIX? Emenda PIX. Exatamente, eu vou explicar para você e os nossos telespectadores. Eu quero dar um dinheiro para uma prefeitura que eu trabalho politicamente. Antigamente a prefeitura tinha de fazer um projeto, mandar para o ministério, eles iam avaliar se aquilo era bom, se era ruim, se tinha coisa. Não, é emenda PIX, eu quero dar um dinheiro para um prefeito. Eu vou lá e digo, mande esse dinheiro para o PIX da prefeitura tal. E esse dinheiro vem. Sem projeto, sem controle, sem fiscalização. Eu acho que esse é um ponto fora da curva que precisa ser organizado agora pelo senador, pelo ministro Flávio Dino, que é o relator do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. Pelos movimentos que o ministro Flávio já fez, eu entendo que ele vai entrar nessa questão da emenda PIX. Não faz muito sentido. Sentido faz o parlamento ter direito a dar palpite no orçamento, a emendar, a discutir, etc. Mas eu acho que aí houve um certo exagero. Quer dizer, ele tem direito de participar desse processo de construção do orçamento e da forma como ele vai ser utilizado. Exatamente. Mas se apropriar através do orçamento secreto, da emenda PIX? Emenda PIX. Da emenda PIX, é uma coisa completamente diferente. Olha, eu fiquei ali 24 anos como deputado federal, eu me espantei.
quando alguém tentou me explicar o mecanismo de funcionamento da emenda PIX. O meu pedido não ia mais ao Ministério. Eu queria dar um dinheiro na área da saúde, não vai mais para a saúde. Vai da Câmara, do Congresso, da Comissão de Orçamento, um PIX para o Conselho Municipal de Saúde. Não é nem para a Prefeitura. É parte da Prefeitura o Conselho Municipal de Saúde, mas é diretamente para o Conselho Municipal de Saúde. O que é que deu isso? Uma série de problemas que, infelizmente, os prefeitos vão enfrentar cada vez mais, de mudança de objetivo, que permitiu coisas absurdas, como aquela coisa de você ter um pequeno município do Maranhão que fez mais teste de AIDS do que a cidade de São Paulo, de Covid, do que a cidade de São Paulo. É evidente que isso é um grande absurdo, né? Pois Mas é, isso não possibilita a criação de monstruosidades como essa, no momento em que você passa a transferir esse dinheiro de forma quase informal, vamos dizer olha, assim. Elda já criou, né? Tem muitas prefeituras respondendo investigações do CGU, do TCU, na mira da Polícia Federal, e a gente sabe que quando a CGU repassa o relatório do que ela apurou para a Polícia Federal, é porque vem em seguida uma operação contra os responsáveis. E nós estamos vendo isso muito, é uma coisa que eu tenho reclamado muito. É fraude nos jovens e adultos, que é um programa para jovens de 14 a 18 anos, para eles irem para a escola estudar, e que tem gente formada. Nós temos mais alunos de jovens e adultos em alguns municípios do que jovens de 14 até 17 anos. O que chama a atenção. Tem mais alunos jovens do que próprios jovens, né? Do que próprios jovens. Então, eu acho que isso tem de parar. Nós vamos ter uma eleição municipal, é um momento decisivo de você mudar as expectativas. Mas no momento em que chegam as eleições municipais e que os deputados precisam ainda mais fortalecer essas bases que eles possuem nos municípios, isso não pode, ao invés de se arrumar, se acirrar. Eu preciso controlar esse município, eu preciso controlar aquele município. Então, como é que eu vou controlar? Através da emenda PIX, através do dinheiro que eu boto lá. Isso agora, para a eleição agora de outubro, não pode ficar mais assintoso, para usar uma palavra mais grave, vamos dizer assim? Olha, eu não sou mais ingênuo há muito tempo, né? Então eu digo para você, com responsabilidade que eu tenho de minha experiência de vida, que o prefeito que atendeu a metade dos anseios da população só não se reelege se ele for muito ruim. Por quê? Porque ele tem um controle da grande máquina, que são os professores, normalmente contratados, a gente não faz concurso há muito tempo, que ele tem um controle absoluto. Portanto, independente do que o deputado faça de fora para dentro, o prefeito tem o controle, a pessoa obedece ao prefeito, não obedece ao deputado. Isso é um problema que só a educação melhorando muito vai resolver. Então, eu não vejo muita surpresa, né, para a eleição municipal. Isso pode ser decisivo para a eleição de 2026. Pois é, porque quando você olha o jogo político de fora, eu não entendo muito de jogo político de jeito nenhum, nem me arrisco a comentar. Mas você vê como as engrenagens, elas vão se mexendo, por exemplo, no Congresso Nacional, o Lira, ele tem um poder quase absoluto, mesmo em final de mandato, ele tenta manter esse poder para quê? Para não perder essas, posso chamar de capitanias hereditárias por aí assim, que é o que vai garantir a perpetuação desse poder. É o que nós esperamos que o ministro Flávio Dino dê uma arrumada. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo de como isso funciona. Esse PL do aborto é um absurdo. Sim, ainda tem essa. Isso é a coisa mais absurda do mundo. Lira não é bobo. Ele sabe perfeitamente que ele não tem como aprovar isso antes de 2026. E por que ele vota urgência? O que é votar urgência? A qualquer momento, Lira, que ele decidir votar, ele vota. Então, nós estamos, todo mundo aqui, nós, que saudade, está todo mundo aqui com eleição de prefeito, e diz, tem um dia que o Congresso está vazio, não tem ninguém no plenário, e diz, hoje eu voto. E ele vota. Porque não depende de número, porque a urgência do projeto já foi aprovada. Ele está fazendo isso para quê? Evidentemente, eu gosto do Lira, tenho por ele respeito,
Mas a palavra clara para usar é para chantagear o governo. É. Quer dizer, se você não me der mais emenda secreta, eu voto esse troço. Porque é uma coisa tão absurda que surgiu... Estão ressuscitando tanta coisa que você pergunta o que foi que aconteceu. Que baú foi esse que abriram, que tiraram tanta coisa antiga e botam como É o X? baú da pressão, é o jogo de pressão e contra-pressão que você faz contra o governo. É difícil, é a primeira vez que algumas coisas a gente está vendo. Eu nunca vi no Maranhão, primeira vez um governo, como o governo Brandão, votando com ele e aceitando o comando político dele, como agora, a Assembleia Legislativa, de 42 deputados, você tem mais de 30, 33, eu não acompanho muito isso, que estão aliados ao governo. É a primeira vez que não tem oposição, vamos dizer, mesmo que a gente vive uma harmonia. Entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eu acho que dá uma certa tranquilidade para os dois lados, né? Para evitar surpresas desse tipo. Mas vou falar em surpresa, deixa eu só fazer um intervalo aqui rapidinho. É rápido mesmo, a gente vai só tomar uma aguinha e volta já para continuar conversando. Um minuto só, eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui com esse deputado Gastão Vieira. A gente está falando um pouquinho sobre política. A gente só falou de política mesmo no primeiro bloco, mas agora nós vamos dar uma outra passada por outros assuntos. Vamos falar de uma coisa que está bem na moda. Na moda não, assim, muito em discussão. A questão do novo ensino médio. Ele está sendo muito discutido, tem gente contra, tem gente a favor, como claro deve ser. Mas como é que o senhor está vendo essas mudanças agora? Olha, falta decidir. Nós estamos nessa lenga-lenga há mais de 10 anos. Isso. A responsabilidade não é do governo federal. A responsabilidade aqui vai ser de Felipe, é o governo estadual que vai ter de executar o novo ensino médio. O governo federal vai dizer, olha, nós aprovamos essa lei e vocês agora se virem. Nós sabemos o que fazer, como fazer. O problema... Eu vou aproveitar você aqui para lhe falar uma coisa que não dá para a gente estar falando abertamente. Nós estamos sendo vítimas de uma grande briga ideológica desde que essa discussão do ensino médio começou. Quer dizer, a esquerda, os partidos de esquerda, etc., sempre acreditam que qualquer um tem de ir para uma universidade. Eu também acredito. Só que eles dizem, universidade pública. Só que no Brasil, 30% da matrícula está na universidade pública, 70% está na universidade privada. Aí você cria o FIES, que é para fazer o aluno ser financiado e poder pagar a universidade. Em vez de você pegar o FIES e olhar o imposto de renda do pai do aluno, bom, ver se esse cara tem ou não tem condições de pagar, não. Você vê as condições de miséria que ele vive, quantas pessoas tem na família, quanto o pai dele ganha. Para isso tem um ProUni, que é bolsa, não é financiamento. Então, a esquerda leva a gente, muitas vezes, a ter uma visão diferente. Tem de ir para a universidade? Tem. Mas se o aluno, no meio do ano, no meio da vida dele, quiser trabalhar, ajudar a família, ser um técnico, se formar, etc., o mundo todo faz assim. Só que não faz assim é o Brasil. Não. Você primeiro faz o ensino médio geral, vai para a universidade e lá você decide se quer ficar ou não. Não temos tempo para isso. Não temos tempo. Não temos, nós estamos sacrificando esses meninos. Nem condições, né? A gente precisa de alguma coisa para já. Não dá para esperar os 6 anos, os 4 anos da universidade. Eu não quero ser terrorista, mas tem uma coisa que me preocupa muito. Quem é que sustenta os aposentados? São os que estão na atividade agora. Então, portanto, você... no mercado de trabalho que vai contribuir para me sustentar que já estou aposentado. Muito bem. Você entra no mercado de trabalho muito bem informado, você consegue um bom trabalho, um bom emprego e uma boa remuneração. Nós estamos mandando esses meninos tão mal formados para o mercado de trabalho que eles estão recebendo menos do que recebiam proporcionalmente há 10 anos atrás o mesmo trabalhador. Ele não vai conseguir nem pagar o plano de saúde dele, imagina pagar o meu, porque ele que vai ter de me sustentar. Então isso é uma coisa terrível. Mas tem uma máxima que diz que essa geração agora nunca vai ser mais rica, falando no sentido de dinheiro mesmo, porque os pais foram. Sim. Os pais foram nós mais bem formados.
eles não têm tempo dessa formação, estão entrando no mercado de trabalho, mesmo quando passam pela faculdade, a gente já volta lá na questão da faculdade, né? Mas entram no mercado de trabalho sem qualificação. Vou lhe dar um outro exemplo. Foi feita uma pesquisa muito profunda agora que mostra que o que as universidades estão ensinando para o aluno não tem nada a ver com o que o mercado de trabalho espera desse aluno. E aí como é que se faz esse casamento, gente, depois que esse aluno sai da universidade? São os problemas que me preocupam muito. Por exemplo, onde é que um professor do Maranhão, do interior do Maranhão, numa cidade pequena, que tem 10 mil habitantes, onde é que ele se forma? Ele se forma no ensino à distância. Não é? No ensino à distância. Ele está lá no município dele, não precisa sair de lá. O que fez agora o MEC, junto com esses movimentos de esquerda? Ensino à distância? Não, tem de ser presencial. Como, companheiro? Eu vou dar um ensino presencial em um município pequeno de 10 mil habitantes. Então, eu estou fazendo com que o meu professor, que à distância podia ter o mínimo de informação possível para desempenhar bem a tarefa dele, não tenha nenhuma. Porque ele não pode mais fazer à distância. Enfermeira à distância, a gente formava agora, não vai mais formar. Então, assim, a gente briga com a gente mesmo. Sabe, o Brasil precisa desenrolar essa questão de educação. Eu ando muito triste, desesperançado, não acredito mais em muita coisa. Pelo que a gente está vendo na questão do ensino médio, é uma situação complicada, porque, por exemplo, os professores aceitam, mas a gente aceita parte, mas não aceita essa carga horária aqui. Ela pode ser modificada depois. A gente aceita a carga horária, mas a gente já não aceita esse conteúdo ali. Como é que vai se chegar a um denominador comum? Eu vou resumir para você, por causa do nosso tempo, eu vou lhe dizer o seguinte. O ensino técnico profissional, os nossos progressistas não acreditam no ensino técnico profissional. Eles não viveram o que eu vivi na época da Alcoa, que a Escola Técnica Federal botou todos os seus alunos na Alumar. Por quê? Porque eram bem formados. Eles sabiam do que estavam falando. A Alumar é uma multinacional, eu não ia contratar para fazer graça para o vereador. Isso. Ela contratou porque os meninos sabiam. Era uma escola técnica de excelência, né? Sim, Escola Técnica Federal. Quem não queria ir para isso fazia clássico científico, como eu. Acabaram com isso e não puseram nada no lugar. Então, quem é que dá ensino técnico profissional? Eu vou até te contar uma piada, não vou dizer qual foi o município. Eu cheguei numa escola técnica aí no interior do estado. Tudo bem, eu disse, e onde é que esses meninos estão estagiando para aprender na prática, no trabalho? Nós temos vários aqui trabalhando nessa loja grande que tem aqui de eletricidade. Tem uma loja grande elétrica que vende só material elétrico. Centro Elétrico. Vamos dizer, mas não era Centro Elétrico, não me comprometo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, o que esses meninos estão fazendo, indo para São Luís para o Centro Elétrico? Olha, nós pagamos uma van, deputado, o senhor aproveita logo para ajudar a gente a pagar a mensalidade. Então, eu fui no Centro Elétrico, fui olhar os meninos estavam vendendo no balcão. Esse era o treinamento técnico que eles estavam aprendendo. Então, não adianta eu oferecer um ensino técnico que eu não posso dar presencialmente. Você pode dar à distância brilhantemente. É melhor ele ter a distância, que se ele for um aluno que está focado, que quer vencer, ele vai aprender, do que não dar nenhum, manda o menino para está estagiando no Centro Elétrico. E daí, companheiro, ele está fazendo o quê? Enrolando fio, vendendo tomada. Tá vendendo fio, né? Não é à toa que tem crescido muito essa geração do neném, né? Neném. Nem estuda, nem trabalha e nem quer fazer coisa nenhuma, né? Mas não é porque ele seja preguiçoso. Desesperançado com o que ele vê pela frente. Aí o pai vai para casa e fica pensando, será que o traficante pegou meu filho hoje no caminho? Será que não sei o quê? Nós não estamos dando esperança para esse jovem. Eu tenho orgulho, grande orgulho. Esse programa Pé de Meia, que vieram no Maranhão, lançaram, não me convidaram para nada, saiu dessa cachola aqui. É mesmo? Eu era candidato a prefeito, quem quiser pode ver. E o meu era poupança jovem. Eu queria dar um dinheiro para o jovem para ele não abandonar a escola. Aí fizeram tudo, virou poupança jovem, virou pé de meia, virou isso. Pé de meia, que hoje eles recebem R$200. R$200 por mês e no final do curso saca a poupança para abrir um pequeno... É muito interessante. Minha amiga, eu estou tão feliz com isso. Ver que eu posso morrer, que eu dei uma grande contribuição, porque eu estou criticando aqui. Que é você pagar o aluno para ele se interessar e não deixar a escola.
Mas a gente não devia pagar para se interessar, ele devia ter esse interesse vendo a realidade que a gente tem e querer participar desse desenvolvimento. Mas se não for assim, vale... Se a escola não for interessante, se a escola não atrair o aluno, se ele não tiver prazer de ir para a escola, ele não vai. Ele não vai, ele não vai. Então, se ele não vai assim, ele vai através do dinheiro. Lá, ele vai acabar se entusiasmando, de repente descobre uma profissão, alguma atividade que é o que ele gostaria de fazer, se encontra na vida, vai ser um profissional brilhante e o pé de meia fez a parte dele. Olha, deputada, eu acho que você vai ter que voltar aqui outra vez, porque a minha produtora está dizendo que o tempo já acabou e nosso assunto não acabou ainda, né? Então ficou tanta coisa ainda para falar, mas vamos combinar outra visita aqui? Olha, eu sou filho daqui, eu fui deputado estadual 2 vezes, todas as vezes que vocês precisarem, para levar esse esclarecimento. Eu acho que uma TV Assembleia, ela tem de formar o público. Isso, essa é a nossa intenção. Então, todas as vezes que vocês tiverem um assunto que vocês acham que eu posso contribuir, chamem-me, que eu virei como um aluno comportado. E eu nem vou pagar pé de meia, viu? Não paga pé de meia para mim. Você já é meu convidado sempre, pronto. Muito obrigado por essa participação, muito obrigado por essa conversa agradável, legal. Gosto de assuntos assim, quando o assunto é complicado, mas a gente conversa assim de uma forma bem tranquila, que dá para todo mundo entender. A gente desenrola, é mais ou menos também. Aston Vieira, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Bom dia. Obrigada, bom dia a você, bom dia para todos, tchau e até a próxima. Foi bom? Não, foi ótimo, muito, very good.